E aí pessoal, tudo bem? Marcelo, Geopolítica e Operação Retomada. Esse áudio de hoje aqui que eu quero fazer é por que o ódio à classe média, né? Nós sabemos aí que alguns personagens de esquerda e a própria ideologia de esquerda, ela demonstra aí e deixa aberto que eles odeiam a classe média, não é? Bom, eu vou tentar aqui resumir um pouco sobre esse assunto que é muito polêmico, né? Isso aqui é muito polêmico e eu vou pedir um favor para todos vocês. Quem estiver ouvindo esse áudio aqui, eu queria pedir um compromisso. Esparramem, compartilhem, pelo menos em 4, 5 lugares diferentes. As pessoas precisam saber do que eu vou estar dizendo aqui, né? Que é um assunto muito sério, é um assunto polêmico, mas que a gente precisa enfrentar. Então vamos lá, por que o ódio pela classe média, né? Então é o seguinte, isso aí remonta a muito tempo, vem do livro lá de Karl Marx, do século XIX, não é? Que o Karl Marx ele dizia, né, os trabalhadores do mundo todo, univos, escreveu aquele livro famoso, O Capital, a Bíblia do comuno socialismo e tal, não é? Então ele citava muito o proletariado, o governo do proletariado, né, que o proletariado tinha que tomar o poder. E eu quero agora explicar da onde vem esse ódio, né, do proletariado pela classe média, né, por causa da ideologia comuno-socialista, mas ela é fomentada pelos bilionários da terra, pelos banqueiros. E por que os dois lados, tanto o proletariado das nações quanto os bilionários, odeiam a classe média? Porque esse ódio das outras classes pela classe média? É impressionante isso, mas obviamente que você precisa ter uma certa percepção, porque essa resposta não está no ar, não é? Existem diversas versões para a definição dessa resposta, mas aqui eu vou dar a minha. Então vamos lá, vamos definir o que é a classe média, tá? Qual que é a definição de classe média? Não é aquela que ganha valor X, aquela que tem uma renda Y, não. Classe média é o seguinte, classe média é toda aquela pessoa, aquela família que tem supridas todas as suas necessidades básicas, moradia, alimentação, vestuário, educação. Quando todas essas necessidades básicas estão supridas, essas pessoas, essas famílias não têm dificuldades para suprirem as suas necessidades básicas, né? Isso aí é uma classe média. Também locomoção, né? Coloca aí educação, locomoção, moradia, alimentação, vestuário. Então, quando essas famílias, essas pessoas têm essas necessidades básicas já de uma certa maneira resolvidas, é uma família de classe média. E com essas necessidades básicas já resolvidas, as pessoas da classe média, as pessoas dessa família, elas vão passar a usar as suas mentes para empreenderem, pensarem em coisas novas, produtos novos, ideias novas para o seu próprio meio e para a humanidade. Então aqui nós partimos do pressuposto de que aquelas pessoas que não têm problemas com educação, com moradia, com vestuário, com alimentação, com locomoção e têm essas necessidades básicas humanas já supridas, elas vão voltar as suas mentes para o empreendimento, para a criação de ideias novas, para a criação de produtos novos, para a oxigenação das economias. Isso incomoda de maneira gigantesca os bilionários, porque os bilionários, pelo fato de já estarem no alto, já estarem lá no alto da economia, no alto, se você imaginar uma economia, uma nação, o capitalismo como uma roda gigante, esses bilionários eles estão no alto da roda. E aqueles que estão no alto da roda, eles não querem que a roda gire,
Porque eles estão no alto. Se a roda girar, eles vão descer. Ou seja, as pessoas mais jovens, né, da classe média, que estiverem bolando ideias e produtos novos, né, e oxigenarem a economia, elas vão tornar obsoletas as ideias daqueles que estão lá no alto, já bilionário, faturando rios de dinheiro, ganhando o suficiente para se manterem lá em cima e com poupanças bilionárias, com produtos do mercado financeiro. Essas pessoas, esses bilionários, se incomodam profundamente de serem chutados lá do alto. Não é isso que eles querem. Então, para esses, a classe média é uma ameaça. Todas as pessoas que têm as suas necessidades básicas supridas é uma ameaça, porque ela volta suas mentes para o empreendimento. E todos aqueles que voltam as suas mentalidades para o empreendimento são uma ameaça para os donos do mundo. Essa é a razão deles odiarem e tentarem jogar a classe média no buraco, impondo, financiando e trabalhando pelo comuno socialismo. Né? E o outro lado, o proletariado, por que eles não gostam da classe média? Bom, isso é algo fato e fácil da gente entender. Não é? Eles não gostam da classe média porque eles têm a classe média, eles chamam de burgueses, né? Como eles têm as necessidades básicas não satisfeitas, né, e eles trabalham, eles ocupam a mente o tempo todo só para pagar e suprir as suas necessidades básicas, né, que são moradia, alimentação, educação, vestuário, locomoção. Todas as pessoas que têm muita dificuldade para suprir as suas necessidades básicas, elas passam a ter ódio da classe média quando existe uma classe política que fomenta esse ódio. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é muito importante. Então, esse ódio não vem gratuito. Esse ódio é fomentado pela classe de esquerda, que é braço dos bilionários. Então, os bilionários detestam a classe média por um motivo, que é o medo de serem destronados do alto. Né? Então, eles fomentam essa classe política, financiam, investem na classe política nojenta e escroque de esquerda socialista para que essa domine a mente do proletariado, dizendo que o verdadeiro inimigo do proletariado são os burgueses e a classe média. E a mente do proletariado é tomada por esse conjunto de ideias nefastas que é financiado pelos banqueiros, pelos bilionários. Bom, obviamente que aqui eu vou partir do pressuposto que aqueles que estão lutando por alimentação, moradia e vestuário, não é? Eles não têm a mente aberta para entender que quem financia essas ideias e quem fomenta essas ideias são os bilionários. Isso é um assunto extremamente complexo. Para as pessoas entenderem essa guerra, que é uma guerra, digamos assim, de quinta geração, também é uma guerra filosófica, uma guerra moral, uma guerra conceitual, a mente tem que estar muito aberta e o grau de percepção tem que ser muito forte. A pessoa que também não tem um grau de percepção forte, ela não vai entender essa guerra. Ela não vai se ater ao fato de que a classe política escroque de esquerda socialista, social-democrata, etc., é totalmente financiada pelos bilionários, justamente para impedir a ascensão. Então o comuno socialismo, ele entrega o quê? Ele entrega um achatamento da classe média. Ele entrega digamos assim, a propulsão da classe média mais para o lado de baixo. A classe média ela começa a perder o seu poder aquisitivo. Ela começa a encontrar dificuldade para um ou outro item básico da necessidade humana. Se ela tem a moradia, então ela encontra dificuldade para a educação dos filhos. Se ela tem a educação dos filhos, ela encontra dificuldade para a moradia. O que esses banqueiros e bilionários querem é manter a mentalidade da classe média ocupada com as necessidades básicas. Então eles querem manter as pessoas preocupadas com a sua própria subsistência física. Para quê? Porque isso vai tirar das pessoas, né, aquela
aquele pensamento que eu comecei a dizer aqui no áudio, digamos assim, do empreendedorismo, das ideias novas, né, da oxigenação das economias, dos produtos, da criação de produtos e ideias novas, que justamente vão destronar os bilionários. Então é exatamente isso que esses caras querem, financiando o socialismo: achatar a classe média, jogar ela para baixo. Então, você vê que num governo comunista, numa nação comuno-socialista, não existe classe média. Existe uma massa de proletários gigantescos, pessoas que lutam pelas necessidades básicas, né? Essas que eu sempre falo aqui: educação, moradia, vestuário, locomoção, alimentação, e outros que são bilionários, né? Que são ligados aos partidos comunistas, aos bancos, aqueles que exploram essa casta gigantesca de proletários. Então, quando num governo comuno socialista eles dizem assim: isso aqui foi estatizado, não é do Estado, é de algum camarada, de algum parceiro do político desses que estão no poder, que passa a ser dono dessas empresas. Então é assim: olha, a Petrobras vai ser estatizada. Não vai. Quem seriam os donos? Alguns do PT. Vamos estatizar a Eletrobras. Não é. Seriam políticos socialistas que seriam os donos. Na visão simplória do povo, né, do proletariado, isso aqui é estatal. Não é. Nunca foi. Quando a União Soviética caiu, centenas, né, de bilionários apareceram, eram os donos dos meios de produção. Não existia aquela ideia linda, bonita que Karl Marx escreveu da sociedade igualitária e tal, toda essa lenda dourada do comunismo. Então, resumindo aqui o áudio e respondendo à pergunta: por que o ódio pela classe média? Porque a classe média vista pelos bilionários, ela é uma pedra no sapato, e vista pelo proletariado, que não tem percepção alguma da situação. Ele inveja a classe média e tem ódio porque ele quer se igualar à classe média, né? Eles chamam a classe média de burgueses, né? Eles acham errado o cara ser dono dos meios de produção e empregar pessoas e tal. Então a classe média é odiada pelos dois lados e é combatida pelos dois lados. Isso é o comuno-socialismo, a junção dos bilionários do planeta com os proletários. E essa junção, quem faz todo esse meio de campo é essa classe política escroque, social-democrata e socialista. Muito obrigado a todos. Por favor, esparramem esse áudio. Esse é um dos áudios mais importantes do canal. Isso aqui, a pessoa, a partir do momento que ela entende esse áudio aqui, a mente começa a abrir. É esse conceito aqui que precisa ficar claro e ser entendido pelas pessoas. Muito obrigado. Valeu.